Oi? Oi, pessoas! Hoje eu vou falar sobre algo que sempre me incomodou: celulite. Te incomoda também? Então fica aqui comigo até o final, que eu vou te ajudar muito com esse assunto hoje. Meu nome é Natália, eu sou nutricionista e eu ajudo pessoas a transformarem hábitos de forma leve e definitiva. E hoje eu vou te ajudar a amenizar as suas celulites. Mas antes, eu quero te falar que tá tudo bem ter celulite. Hoje, 90% das mulheres têm celulite. Então não transforme isso em algo muito ruim. E o que eu quero te dizer também é que não é só quem está acima do peso que tem celulite. Você sabia disso? Eu tenho muitas pacientes que são falsas magras, que a pior parte da vida delas é a celulite. Então, você estar com o percentual de gordura elevado e tendo peso baixo também pode ter a celulite envolvida. Então, não se sinta mal, não ache que só porque você está acima do peso que você é a vítima da celulite. Antes de te ajudar, eu quero te contar uma parte da minha história. Eu sempre sofri com celulite, inclusive mãe, muito obrigada pela genética. Eu sempre tive celulite, minha família inteira da parte das mulheres tem celulite, então a genética conta muito. Mas a alimentação, os seus hábitos pode ajudar a amenizar isso tudo. Eu, quando eu era adolescente, até pouco tempo atrás, quando eu colocava um biquíni, eu andava devagar para não apertar a bunda e aparecer muito a celulite, sabe? Tenho certeza que você também fazia isso ou já viu alguém comentando sobre isso. É muito comum a mulher ter vergonha de usar biquíni por conta de celulite. Hoje em dia eu lido muito bem com celulite, conforme eu falei no início. Tá tudo bem, a maioria das mulheres tem. Mas eu vou te ajudar a amenizar a aparência da celulite. Eu te ajudando a amenizar a aparência da celulite, eu vou te ajudar também na saúde. Porque nada mais é do que você estar com um ponto de inflamação no seu corpo. A celulite é um estado inflamatório. Então eu vou te ajudar a amenizar a celulite e automaticamente te ajudar com a tua saúde, beleza? Existem alguns alimentos específicos que ajudam na celulite sim, mas de nada adianta você comer esses alimentos específicos que eu vou te contar aqui nesse vídeo se você não Agora vai, né? De nada adianta você ir direto para esses nutrientes específicos se os seus hábitos, a base, não estiver muito bem implementada. Eu sempre falo isso, que você não pode ir direto para a cereja do bolo. Você tem que fazer o básico primeiro muito bem feito, tá bom? Senão você vai estar jogando dinheiro no lixo e eu não quero isso para você. Mas antes de falar do que te ajuda, eu vou falar do que piora. Porque o que mais acontece é, em vez de você se ajudar, você está ainda piorando o seu quadro. Então vamos lá, eu vou te contar os principais e os que eu mais vejo dentro do consultório. O primeiro é bebida alcoólica em excesso. A bebida alcoólica em excesso, ela prejudica a sua circulação. E aí, com a sua circulação prejudicada, o estado inflamatório fica mais aparente na sua perna, na sua bunda. Segundo, e um dos maiores também, é o açúcar refinado, que é um dos clássicos também. Quando ele está em excesso na tua rotina alimentar, você inflama mais o teu corpo e, automaticamente, a celulite aparece mais. Então, se você quer melhorar o estado da tua pele de celulite, você precisa amenizar a frequência e a quantidade desses dois pontos que eu te falei, da bebida alcoólica e do açúcar em excesso. Além desses dois, existem outros fatores, como o sedentarismo, que nada mais é do que você não praticar atividade física regularmente. Você vai uma vez na semana, duas, e isso não está ainda regular na sua vida. Segundo ponto, dentro desses fatores, é a predisposição genética. Então, se a maioria das pessoas da sua família tem celulite, há maior chance de você ter, mas pode ser que você não tenha também. Alguns medicamentos específicos também podem te prejudicar na questão da celulite. E na adolescência você tem um aumento do estrógeno. Quando você tem o aumento do estrógeno, é quando você pode começar a ter o aumento da celulite também. Então tem relação hormonal também. Então por isso que você precisa estar com seus exames feitos regularmente, desde a adolescência, na verdade desde sempre. Mas a principal parte, falando da celulite, é desde a adolescência. Regularmente, pelo menos uma vez no ano, faça os seus exames de sangue completos. Ah, e tem mais um, e acho que é o do mais... Caraca, vocês estão vendo que é difícil, né? Falou esse vídeo. Que eu acho que é o que mais acontece hoje em dia, o estresse. Você sabia que o estresse pode piorar a sua celulite? Então, ó, usa algum jeito de te acalmar, porque o estresse em excesso pode piorar o quadro da sua celulite. Então vamos lá.
Para começar a falar da melhora da celulite, depois de falar de tantos malefícios aí dos hábitos inadequados, eu quero falar que o principal é, você precisa reduzir o seu tecido adiposo, que nada mais é do que a gordura do seu corpo. Então, se você está com um peso adequado, mas tem um alto percentual de gordura, você precisa reduzir esse percentual de gordura. Não só falando de estética, mas falando da sua saúde também e do estado inflamatório que demonstra aí através da celulite. E se você já está curtindo esse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, porque vai me ajudar muito e vai me ajudar a te ajudar mais, porque meus conteúdos vão chegar sempre para você. Então não esquece dessa parte que é muito importante. Vamos lá, agora eu vou te ajudar a reduzir a celulite, né? Só falei de hábito ruim, do que piora, agora vamos para a solução. Primeira parte, você precisa incluir fontes de proteína no seu dia. E o principal aí das proteínas, falando de celulite, são os peixes, que a gente mais esquece. Você precisa comer peixe, porque o peixe ele tem o ômega 3, que é um potente anti-inflamatório, então vai te ajudar no aspecto da sua pele. Segundo ponto é consumir frutas, legumes e verduras. Dentro dos meus atendimentos, eu tenho muitas pacientes que têm dificuldade com esse grupo alimentar, por conta do paladar infantil, por conta de desde criança não conseguir comer esses alimentos, e é aí que a gente precisa melhorar. Porque dentro desse grupo alimentar tem um poder antioxidante. O que é isso? É um poder de combater o estresse dentro do teu organismo. Ou seja, você vai estar melhorando o estado inflamatório do teu corpo, da tua pele. Terceiro ponto, reduzir alimentos que sejam ricos em açúcar, sódio, aditivos químicos, que na maioria das vezes são os industrializados. Então, quanto mais comida in natura mesmo você comer, melhor vai ser para o teu corpo e para o teu estado inflamatório. Quarto ponto, reduzir o consumo de frituras. As frituras, ainda mais como empanados, são os que mais prejudicam também o estado inflamatório da tua pele e do teu corpo. Então, batata frita todo dia, nuggets frito todo dia, e às vezes vocês se confundem muito e usam a air fryer tentando aí amenizar o estrago da fritura. Mas alimentos industrializados prontos, batata frita congelada, os nuggets que vêm congelados, na maioria das vezes eles são pré-fritos. Então você já vai estar consumindo fritura. Você colocando eles na air fryer, por exemplo, só vai dar uma amenizada de leve, mas não vai te ajudar com a celulite. Quinto ponto é você praticar atividade física regularmente. A sua pele, o seu corpo precisa de um incentivo, precisa de um estímulo da atividade física. Falando de hormônios, falando de aspecto da pele mesmo, o seu músculo precisa estar mais aparente. E não é só falando de definição, de ficar fortona, não. É falando de quanto mais massa muscular no seu corpo você tiver, melhor vai ser para a tua pele e para o teu gasto também durante o seu dia. E por fim, falando de uma forma geral de hábitos, que nem eu estou falando aqui para vocês, é o consumo de água. A gente precisa hidratar o nosso corpo. A nossa pele precisa de uma boa hidratação para responder bem à alimentação também. De nada adianta comer fibra, comer legume, verdura, comer proteína se a água não estiver aí sendo consumida de uma forma ideal. Se você quer saber qual a quantidade ideal de água para o teu corpo, você vai multiplicar 35 ml vezes o seu peso. Muitas vezes não são só 2 litros que o teu corpo precisa. E é claro, você não vai sair de 0 para 3 litros se a sua quantidade der 3 litros. Você vai simplesmente começando gradativamente a incluir a água no teu dia a dia. Bom, dito aí os hábitos que vão te ajudar de uma forma geral, que nem eu sempre falo, os hábitos básicos precisam estar bem implementados para a cereja do bolo cair perfeitamente. E agora eu vou falar da cereja do bolo. Eu vou falar de alguns alimentos específicos que se você está fazendo aí os hábitos bem feitos, os básicos, esses alimentos específicos vão te ajudar. Então, o primeiro alimento que eu quero te contar é sobre o abacaxi. O abacaxi é um alimento que ajuda e muito no processo aí da inflamação do teu corpo, no aspecto da sua pele. Frutas ricas em vitamina C também ajudam muito, como laranja, o limão, morango, caju, kiwi, ajudam muito também nesse processo. Frutas vermelhas têm um poder antioxidante incrível também. Então você pode incluir em forma de vitamina, colocar num smoothie, comer com iogurte. Então inclua esses alimentos no teu dia a dia, se os básicos estiverem sendo bem feitos. Lembre-se sempre disso. Outros alimentos como aveia, brócolis, alguns chás ajudam bastante, mas em chás eu não posso falar aqui de forma geral, porque tem algumas doenças específicas que não podem ter o consumo de alguns chás. Então sobre chás
só em tratamento individualizado mesmo. O azeite, por ser uma gordura muito boa, quando na quantidade correta, ajuda muito no processo anti-inflamatório também. Assim como as castanhas, pela gordura boa também. Esqueci. Lembrei. Assim como a cúrcuma e o gengibre também. Cúrcuma é um tempero, então você pode colocar no frango, pode também fazer o shot para tomar de manhã, mas de nada adianta esse shot se os hábitos básicos não estiverem sendo bem feitos. Acho que eu falei isso, sei lá, umas 70 vezes nesse vídeo, porque eu vejo muita gente se preocupando muito mais com o shot matinal do que consumir frutas, legumes e verduras durante o dia. E esse não é o ponto. O ponto é, a base tem que ser muito bem feita, mas muito bem feita mesmo. E o gengibre você pode temperar a comida também e usar em sucos. E esses são os alimentos específicos para te ajudar. Essa é a cereja do bolo que eu falei desde o início. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, me fala aqui nos comentários o que você vai incluir no teu dia a dia para te ajudar. O que você não fazia e ao ver nesse vídeo você vai começar a implementar. Para me ajudar, para te ajudar, curte esse vídeo, se inscreve no canal, que os próximos vídeos estão mais incríveis ainda e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.